Ela tinha 16 anos, economias de 4 meses guardadas num envelope, e a certeza absoluta de que aquele rapaz faminto sentado no banco da praça tinha algo grande por dentro. Ele tinha 20 anos, uma mochila desgastada, e estava a horas de desistir de tudo. Ela deu a ele o dinheiro, um café, um pedaço de bolo e 6 palavras escritas à mão num papel de caderno que ele carregaria na carteira pelos próximos 15 anos. Ele foi embora. Construiu um império. E passou 15 anos procurando por ela sem nunca conseguir encontrar. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, é que o destino tem um senso de humor cruel. A mulher que salvou sua vida estava bem na sua frente, e ele não a reconheceu. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Suas mãos tremiam. Lucas Almeida estava de pé no centro de uma sala silenciosa, segurando uma fotografia antiga como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. A imagem estava desbotada pelas bordas, levemente amarelada pelo tempo, mas os rostos eram nítidos o suficiente para partir um coração. Ele olhou para a mulher à sua frente. Ela tinha os olhos cheios de lágrimas, e então ele disse, com a voz quebrada em 2, "Não pode ser. Foi você, a mulher que salvou minha vida." Mariana Silva não respondeu. Não precisava. As lágrimas disseram tudo que as palavras não conseguiriam. Mas para entender como um homem que construiu um império do zero, levou 15 anos para reconhecer a única pessoa que tornou tudo isso possível, é preciso voltar ao começo. Voltar ao tempo em que Lucas Almeida não tinha nada, e uma garota de 16 anos acreditou nele quando o mundo inteiro havia desistido. 15 anos antes. A praça central da cidade de Mirante do Vale acordava devagar naquela manhã de terça-feira. Os pombos disputavam migalhas perto do coreto. Um vendedor de picolé empurrava seu carrinho ainda sem pressa, e numa das extremidades da praça, debaixo de uma amendoeira generosa, uma mulher de meia idade montava com cuidado uma pequena banca de doces, enquanto a filha adolescente organizava os bolos sobre a toalha xadrez vermelha e branca. Mariana tinha 16 anos naquele outubro. Era uma garota de cabelos castanhos presos com uma fita vermelha. Olhos escuros que sempre pareciam estar pensando em algo a mais, e um sorriso que chegava antes da palavra. Havia algo nela que as pessoas notavam sem conseguir explicar. Uma espécie de calma generosa, como se o mundo ao redor dela ficasse um pouco mais habitável. "Mãe, esse bolo de laranja está com a cobertura escorregando", disse ela, ajeitando a fatia com a espátula. "Coloca mais perto da sombra", respondeu Dona Conceição sem levantar os olhos. "O sol está bravo hoje." Mariana obedeceu, e foi exatamente nesse momento que ela o viu. Ele estava sentado no banco de madeira mais afastado da praça, de costas para a fonte. Um jovem que aparentava uns 20 anos, talvez, com uma mochila desgastada entre os pés e uma expressão que Mariana reconheceu imediatamente. Não por experiência, mas por instinto. Era a expressão de alguém que havia chegado no limite. Não o limite do cansaço, o limite da esperança. Ele tinha os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto nas mãos. Não estava chorando. Era pior do que isso. Estava completamente imóvel, como se tivesse parado de lutar contra algo que o puxava para baixo há tempo demais. Mariana ficou olhando por alguns segundos. Depois pegou uma fatia de bolo de laranja embrulhada em papel manteiga, encheu um copo de café da garrafa térmica e caminhou em direção ao banco. "Desculpa te incomodar", ela disse, parando a 2 passos dele. "Mas você está aqui desde que cheguei e ainda não comeu nada. Isso não é normal num dia de terça." O jovem ergueu o rosto. Os olhos eram castanhos, cansados, com aquela mistura de orgulho ferido e gratidão que a gente sente quando alguém enxerga o que tentamos esconder. "Eu não preciso de esmola", ele disse. A voz saiu mais áspera do que ele queria. "Eu sei", Mariana respondeu com naturalidade, sem se ofender. "Não trouxe esmola. Trouxe bolo de laranja. São coisas completamente diferentes." Ele olhou para ela, depois para o bolo, depois para ela de novo, e aceitou. O nome dele era Lucas Almeida. Havia chegado em Mirante do Vale havia 3 semanas.
vindo de uma cidade menor ainda no interior, com uma carta de indicação para uma construtora local e a certeza de que conseguiria o emprego. Não conseguiu. A vaga havia sido preenchida antes de sua chegada. Tentou outras empresas. Ouviu não tantas vezes que o som da palavra havia começado a parecer o som natural das coisas. O dinheiro acabou em 10 dias. A pensão onde morava havia lhe dado mais uma semana por pena. O dono era um homem bom, mas tinha família para sustentar. O prazo venceria em 4 dias. "E você não tem ninguém aqui?" Mariana perguntou, sentada no banco ao lado dele, com uma naturalidade que desconcertava. Ela fazia perguntas difíceis com a voz de quem pergunta sobre o tempo. "Não tenho ninguém em lugar nenhum", Lucas respondeu. Depois olhou para o horizonte como se arrependesse de ter dito tanto. "Mas não vim até aqui para reclamar. Vim porque acredito que consigo." Ou acreditava. Acreditava? Ele não respondeu. Mariana olhou para ele por um momento longo. Depois disse uma coisa que ele não esperava. "Bolo bom é o que tem história dentro. É o que minha mãe sempre fala. Eu acho que as pessoas também são assim. Você parece alguém com uma história grande por dentro. Essas pessoas não desistem no meio." Lucas olhou para ela como se ela tivesse dito algo em outro idioma. Um idioma que ele havia esquecido de tanto não ouvir. Nos dias seguintes, eles se encontraram na praça quase que por acidente, ou pelo tipo de acidente que o destino organiza com cuidado. Lucas voltava toda manhã, não exatamente pela banca, mas porque a banca estava lá, e Mariana estava na banca, e havia algo naquelas conversas que funcionava como oxigênio para alguém que estava sufocando devagar. Ela falava sobre os sonhos dela com a mesma seriedade com que tratava as receitas. Queria ter a própria confeitaria um dia, não uma loja grande, uma loja com alma, com o cheiro certo, com receitas que as pessoas lembravam para sempre, com aquela sensação de que entrar ali era como chegar em casa. Ele falava sobre os sonhos dele com mais dificuldade, como alguém que havia guardado algo valioso por tanto tempo que tinha vergonha de mostrar. Queria construir, não apenas prédios. Queria construir algo que as pessoas usassem de verdade. Hotéis onde os hóspedes se sentissem tratados como gente. Cafeterias com calor humano de verdade. Um negócio com dignidade. "Você vai conseguir", Mariana disse numa tarde com uma certeza tão tranquila que parecia absurda vinda de uma garota de 16 anos. "Como você pode ter tanta certeza de algo que nem eu tenho?" Ela encolheu os ombros ajeitando a fita no cabelo. Porque as pessoas que falam sobre o que querem construir com esse brilho nos olhos geralmente constroem. As que desistem falam diferente, mais devagar, como se já estivessem se despedindo. Lucas ficou em silêncio. Ela tinha razão. E o pior, ou o melhor, era que ela sabia que tinha. A oportunidade chegou numa sexta-feira. Um conhecido de Lucas havia conseguido uma vaga de assistente administrativo numa empresa de logística em Campinas. A empresa crescia rápido, precisava de gente comprometida, e o salário era suficiente para recomeçar. Mas a entrevista era na segunda-feira seguinte, e a passagem de ônibus mais o primeiro mês de pensão no novo local custariam R$ 180, um valor que Lucas simplesmente não tinha. Ele contou para Mariana na tarde de sábado, com a voz de quem está relatando a própria derrota. R$ 180, ela repetiu pensativa. "Pode ser que apareça algo aqui ainda", ele disse sem acreditar no que estava dizendo. "Não precisa ser em Campinas necessariamente." Mariana não respondeu na hora. Ficou arrumando os doces que restaram com aquele jeito dela de pensar fazendo coisa. Lucas conhecia aquele silêncio. Havia aprendido a respeitá-lo. No domingo de manhã, ela chegou na praça mais cedo que o costume. Estava segurando um envelope. "Aqui estão R$ 180, ela disse, estendendo o envelope para ele. "São as minhas economias de 4 meses. Ia usar para comprar uma batedeira nova para ajudar minha mãe, mas a batedeira velha ainda funciona. E essa oportunidade não." Lucas olhou para o envelope como se ele fosse uma coisa perigosa. "Mariana, eu não posso aceitar isso." "Eu sei que pode", ela respondeu com firmeza. "E eu sei que vai devolver quando puder, mas mesmo que não devolva, tudo bem também. Não é o dinheiro que importa."
Então o que importa? Ela pegou um pequeno papel de caderno do bolso do avental. Havia escrito algo com caneta azul, a letra firme e um pouco inclinada para a direita. Entregou junto com o envelope. Lucas abriu o papel. Vai longe, eu acredito em você. Ele ficou olhando para aquelas 6 palavras por um tempo que não soube medir. Quando levantou os olhos, os dela já estavam marejados. Mas ela sorria. Aquele sorriso que chegava antes da palavra. Um dia vou voltar para agradecer, ele disse, com uma seriedade que não combinava com a idade, mas combinava com tudo que ele era. Isso é uma promessa. Eu sei, ela respondeu. Agora vai, você tem um ônibus para pegar. Ele pegou o ônibus na segunda-feira de manhã às 6 horas. Mariana não foi até a rodoviária. Não era o tipo de despedida que a história pedia. Eles se disseram adeus na praça, debaixo da amendoeira, com o sol ainda baixo e os pombos ainda dormindo. Lucas foi embora com R$ 180, uma mochila desgastada e um bilhete dobrado no bolso da calça, que naquela mesma noite, antes de dormir na poltrona do ônibus, ele transferiu com cuidado para dentro da carteira, onde permaneceria pelos próximos 15 anos. Mariana voltou para a banca. Ajudou a mãe a montar a toalha xadrez, organizou os bolos na ordem certa, encheu a garrafa térmica de café e, quando o primeiro cliente chegou naquela manhã, ela estava sorrindo, como sempre. Mas o destino, quando decide unir 2 pessoas, não tem pressa, tem paciência e, às vezes, faz o mundo inteiro girar por 15 anos inteiros antes de colocar 2 pessoas de volta no mesmo lugar. O próximo giro estava prestes a começar. 15 anos são capazes de transformar quase tudo. Transformam um garoto inseguro num homem de postura. Transformam uma promessa vaga numa determinação concreta. Transformam R$ 180 numa rede de hotéis e cafeterias presente em 11 estados brasileiros. E transformam uma garota de 16 anos com fita vermelha no cabelo numa mulher que o tempo não conseguiu encontrar, por mais que um homem chamado Lucas Almeida tentasse. E ele tentou. 3 vezes contratou detetives particulares. Em 2 ocasiões diferentes, percorreu pessoalmente cidades do interior em viagens que a equipe acreditava serem visitas de prospecção de mercado. Numa tarde de 2019, ficou 40 minutos parado diante de uma banca de doces numa feira municipal de Bauru, porque a toalha era xadrez vermelha e branca e o coração reagiu antes da razão. Não era ela. Nunca era ela. O nome Mariana havia se tornado, ao longo dos anos, algo entre uma memória e uma oração. Lucas não era homem de falar sobre isso, mas Dona Helena, sua mãe, sabia. Mães sabem das coisas que os filhos guardam com mais cuidado, justamente porque são as que mais pesam. Você ainda procura por ela, Dona Helena disse numa noite de jantar sem levantar os olhos do prato. Não era pergunta. Estou procurando um mercado novo no interior, Lucas respondeu, cortando a carne com precisão desnecessária. Dona Helena apenas tomou um gole de água e não disse mais nada. Ela também guardava coisas com cuidado. A Almeida Hospitality havia chegado ao patamar que Lucas sempre imaginou. Não no tamanho, porque o tamanho havia superado qualquer imaginação que ele tivesse tido aos 20 anos numa praça de cidade pequena. Mas na essência, nos hotéis onde os funcionários conheciam os hóspedes pelo nome, nas cafeterias onde o café era preparado com o mesmo cuidado de uma receita de família, naquele calor humano que ele havia prometido a si mesmo que nunca perderia, independente de quantos zeros aparecessem no balanço. A equipe respeitava isso. Todos, exceto Vanessa Moura. Vanessa havia chegado à diretoria de marketing havia 4 anos, trazida por um headhunter que a descreveu como a profissional mais afiada do setor. E era. Ninguém negava. Vanessa transformava campanhas em eventos, eventos em resultados e resultados em números que faziam os investidores aplaudirem. Ela era competente com a eficiência de quem nunca permitiu que sentimento atrapalhasse estratégia. O problema era que havia um sentimento que ela não conseguia transformar em estratégia. Ela amava Lucas Almeida há 4 anos. Ou pelo menos acreditava que amava. Que às vezes é a mesma coisa e às vezes não é nada parecido.
Amava a versão dele que admirava do lado de fora. O homem bem-sucedido, controlado, elegante nas reuniões, direto nas decisões. Nunca havia se interessado em conhecer a versão que ele guardava dentro da carteira, dobrada ao meio, puída de tanto ser tocada. Vanessa queria Lucas. E Vanessa tinha o hábito de conseguir o que queria. Por isso, quando Lucas anunciou que faria pessoalmente a visita de inauguração de uma nova unidade em Serrana Boa Vista, uma cidade do interior que crescia rápido e cujo mercado de hospitalidade estava completamente inexplorado, ela imediatamente remanejou a própria agenda para ir junto. Você não precisa estar nessa inauguração, Lucas disse, revisando os documentos na mesa. É um evento pequeno. Prefiro que você fique coordenando o lançamento de São Paulo. A equipe de São Paulo não precisa de mim para executar, ela respondeu, com o sorriso profissional de sempre. E você sabe que eventos pequenos têm potencial de geração de conteúdo enorme quando bem trabalhados. Lucas a olhou por um segundo. Tudo bem, disse, voltando para os documentos. Vanessa sorriu para si mesma enquanto saía da sala. Não sabia que aquela viagem mudaria tudo, inclusive para ela, mas não da forma que planejava. Serrana Boa Vista tinha o cheiro das cidades do interior que ainda não haviam trocado a identidade pelo progresso. Ruas com árvores antigas, casarões pintados em cores que a cidade grande havia esquecido de usar, uma praça central com banco de madeira e amendoeira, e em algum lugar, entre a padaria da esquina e o mercado municipal, uma confeitaria pequena com uma placa simples na fachada. Doces da Mari, confeitaria artesanal. Mariana Silva tinha 28 anos e havia assumido a confeitaria depois da morte da mãe, 2 anos atrás. Dona Conceição havia partido num março silencioso, deixando para a filha as receitas anotadas num caderno com capa de couro, a batedeira velha que nunca foi substituída e uma dívida pequena, mas persistente, com o fornecedor de insumos. Mariana havia pagado a dívida, reorganizado o cardápio, pintado as paredes de um creme quente, colocado uma mesinha na calçada para quem quisesse tomar café do lado de fora. A loja sobrevivia. Não prosperava, mas sobrevivia com dignidade, que era o mínimo que Mariana exigia de qualquer coisa que fosse sua. Ela ainda usava a fita vermelha no cabelo, não por hábito, por escolha. Era a última fita de um pacote que a mãe havia comprado num mercadinho quando Mariana tinha 12 anos. Havia 3 fitas sobrando numa caixinha na gaveta. Ela as usava em rodízio, com o cuidado de quem sabe que certas coisas não se repõem. Naquela manhã de quinta-feira, Mariana estava decorando um bolo para o aniversário da filha da farmacêutica, quando a porta da confeitaria abriu e entrou Patrícia, sua fornecedora e amiga mais próxima. Mari, você sabe que vai ter inauguração de um hotel novo aqui na cidade? Patrícia jogou uma sacola de farinha no balcão com a intimidade de quem frequenta o lugar há anos. Um tal de Almeida Hospitality. Grande, dizem. Já ouvi falar. Mariana respondeu sem tirar os olhos do bolo. Bom para a cidade. Melhor ainda para você. Precisam de fornecedor de doces para o coquetel de inauguração. Buffet de São Paulo que eles tinham cancelou. Estão procurando alguém local com qualidade. Mariana parou a espátula. Olhou para Patrícia. Quanto é o pedido? Grande o suficiente para pagar 3 meses de fornecedor. Mariana ficou quieta por um momento. Depois voltou ao bolo. Me passa o contato. Que o coquetel aconteceu numa quinta-feira, no salão principal do novo hotel. Ainda com cheiro de tinta fresca, disfarçado por arranjos de flores brancas. Mariana havia trabalhado 48 horas quase sem parar para entregar os 120 doces encomendados. Brigadeiros com flor de sal, tortinhas de limão siciliano, bolos individuais de laranja com cobertura de mel e, quase como um reflexo inconsciente, uma travessa de fatias de bolo de laranja simples, com aquela cobertura levemente escorregadia que era a receita da mãe. Ela não foi convidada para o evento. Apenas entregou os doces, organizou as bandejas com a equipe do hotel e estava se despedindo da coordenadora quando ouviu. Quem fez esse bolo? A voz era de um homem, firme, mas não dura. O tipo de voz que estava acostumada a ser ouvida,
não por imposição, mas por peso natural. A coordenadora respondeu antes que Mariana pudesse se mover. Foi a fornecedora local, Sr. Almeida, Mariana Silva, da confeitaria aqui da cidade. Eu gostaria de conhecê-la. Mariana estava de costas, ajeitando a última bandeja. Ela o ouviu dizer o nome dela e o coração parou. Não por susto, por reconhecimento. Ela se virou devagar. Lucas Almeida estava a 4 metros dela, com uma fatia do bolo de laranja na mão e uma expressão que ela não via há 15 anos. Aquela mistura de surpresa genuína e algo que não conseguia nomear. Ele havia mudado da forma que o tempo muda quem trabalhou muito. Os ombros mais largos, o olhar mais assentado, algumas linhas discretas no canto dos olhos. Mas havia algo nele que era absolutamente o mesmo. Ela sabia exatamente quem ele era. Ele não fazia a menor ideia de quem ela era. Mariana Silva, ele disse caminhando em sua direção com a mão estendida. Lucas Almeida, esse bolo é extraordinário. Tem algo nele que eu não consigo explicar direito. Ela apertou a mão dele. Manteve a voz absolutamente firme. Obrigada. É uma receita de família. Tem um sabor que parece... não sei. Memória, talvez. Ele deu um meio sorriso, levemente desconcertado consigo mesmo, como se estivesse falando demais. Desculpe. Fico filosófico quando o bolo é bom. Mariana sorriu. Não precisa pedir desculpa. Bolo bom é o que tem história dentro. Lucas parou. Olhou para ela com uma expressão estranha, como se uma palavra em outro idioma tivesse soado familiar por um segundo e o segundo tivesse passado rápido demais para segurar. Isso é verdade, ele disse, mais devagar. Do outro lado do salão, Vanessa Moura observava a cena com um copo de espumante na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Mariana foi embora do hotel naquela noite com o coração em guerra consigo mesmo. Havia ensaiado esse momento por anos. Ou melhor, havia ensaiado a versão em que ela nunca o reencontraria, que era a mais fácil de aceitar. Não havia ensaiado a versão em que ele estava ali, a 4 metros dela, com o mesmo traço de gentileza no olhar e a voz que ela havia guardado sem perceber. Ela caminhou até a confeitaria sozinha, pela rua silenciosa da cidade que nunca dormia completamente, e ficou parada diante da porta fechada por alguns minutos. Ele não a reconheceu. 15 anos haviam transformado a garota da fita vermelha numa mulher que ele não sabia procurar, porque não sabia que era ela que estava procurando. Mariana abriu a porta, entrou, acendeu a luz fraca do fundo, sentou na banqueta atrás do balcão e tomou a decisão que mudaria os próximos dias de suas vidas. Não diria nada. Não ainda. Queria que ele a escolhesse por quem ela era hoje. Não pelo que ela havia feito 15 anos atrás. Se houvesse algo real entre eles, que fosse real por conta própria. Sem dívida, sem gratidão, sem o peso do passado colocado na balança antes que o presente tivesse chance de existir. Era um risco enorme, mas Mariana Silva havia aprendido, desde muito jovem, que as coisas que valem a pena sempre custam coragem. Do lado de fora da confeitaria, a rua estava quieta. A amendoeira da praça balançava levemente no vento. E em algum lugar dentro do peito de Lucas Almeida, uma memória que ele não conseguia nomear, pulsava com uma insistência que ele ainda não sabia reconhecer. O destino havia colocado as peças no tabuleiro. Agora era só questão de tempo. Lucas Almeida não era homem de agir por impulso. Cada decisão da sua vida havia sido calculada com a seriedade de quem aprendeu que errar custa caro quando não se tem rede de proteção. Cada contrato assinado, cada hotel inaugurado, cada expansão aprovada, tudo passava por uma camada de análise que sua equipe às vezes chamava, em sussurros respeitosos, de a paciência do Lucas. Mas na manhã seguinte ao coquetel, antes mesmo de tomar café, ele se viu caminhando em direção à confeitaria da rua do centro. Não havia análise que justificasse isso. Havia apenas aquele sabor de bolo de laranja que ainda estava na memória do paladar, e uma frase que havia soado dentro dele como uma campainha num quarto silencioso. Bolo bom é o que tem história dentro. Ele havia dormido com essa frase,
havia acordado com ela e havia desistido de tentar entender o motivo. A placa da confeitaria estava aberta quando ele chegou às 8 horas da manhã. O cheiro que saía pela porta entreaberta era o tipo de coisa que os arquitetos de hotéis 5 estrelas tentavam reproduzir com difusores de ambiente e nunca conseguiam. Baunilha real, manteiga, algo cítrico e quente ao mesmo tempo. Lucas empurrou a porta. Mariana estava atrás do balcão de avental branco, concentrada em decorar uma torta, com movimento de pulso preciso e despreocupado. A fita vermelha prendia o cabelo afastado do rosto. Ela não o ouviu entrar. Ele ficou parado por um segundo mais do que deveria. "Posso ajudar?" ela disse, sem levantar os olhos da torta. "Um café, se tiver." Ela ergueu o rosto. Viu quem era. Algo passou pelos olhos dela, rápido demais para ser identificado. E então o sorriso chegou tranquilo como sempre. "Tem, senta onde quiser." Ele voltou na manhã seguinte e na seguinte. Na terceira visita, Mariana já deixava a xícara na mesa antes que ele pedisse. Na quinta, ele chegou com uma questão sobre fornecedores de cacau que havia pesquisado genuinamente, ou pelo menos era o que dizia para si mesmo. Na sétima, eles ficaram 40 minutos conversando sobre o que faz uma receita atravessar gerações, e Lucas perdeu uma reunião que havia esquecido completamente de remarcar. A equipe notou. Vanessa notou antes de todos. "Você foi à confeitaria da cidade de novo?" Ela perguntou numa tarde, com aquele tom de quem está fazendo uma pergunta simples, mas quer a resposta de uma pergunta diferente. "Fui trabalhar no café da manhã de lá," Lucas respondeu, abrindo o notebook. "O ambiente é bom para pensar." "Posso ir amanhã também?" "Não precisa. Prefiro ir sozinho." Vanessa ficou quieta, mas seus olhos não ficaram. As manhãs na confeitaria foram se tornando o ritmo secreto daqueles dias. Lucas chegava às 8 horas, às vezes antes. Pedia café, às vezes um pedaço de bolo, às vezes apenas ficava com a xícara esquentando as mãos enquanto Mariana trabalhava e os dois conversavam. Havia uma qualidade naquelas conversas que ele não conseguia encontrar em nenhuma sala de reunião do mundo. Uma honestidade sem protocolo, uma leveza sem superficialidade. Ela falava sobre a confeitaria com o amor contido de quem cuida de algo frágil, sobre as receitas da mãe com uma saudade que não pedia consolo, sobre os clientes com aquela memória afetiva que transforma anônimos em personagens. "Tem uma senhora que vem toda sexta," Mariana disse numa manhã, polvilhando açúcar sobre uma bandeja de sonhos. "Pede sempre 2 brigadeiros. Só 2. Come um aqui e leva um para o marido. Eles têm 82 anos. Estão juntos há 60. "Como você sabe disso tudo?" pergunto. Ela respondeu simplesmente. As pessoas gostam quando alguém pergunta de verdade. Lucas ficou em silêncio por um momento. "Você pergunta de verdade sobre todo mundo?" Ela o olhou. "Sobre as pessoas que valem a pena, sim." Havia algo nessa resposta que ele não soube analisar, mas sentiu. Como se ela estivesse dizendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, e apenas uma delas fosse sobre a Senhora dos Brigadeiros. Numa tarde de chuva fina, Lucas chegou à confeitaria fora do horário habitual. Mariana estava sozinha, com a porta quase fechada contra a garoa, tentando consertar a prateleira da parede lateral que havia cedido e derrubado 3 potes de especiarias. O chão estava tomado de canela, cravo e um vidro partido. "Não entra," ela disse ao ouvir a porta. "Vai pisar no vidro." "Já entrei," Lucas respondeu. Ela se virou. Ele já estava agachado, juntando os cacos maiores com cuidado. "Você não precisa fazer isso." "Eu sei," ele disse, exatamente com o tom que ela havia usado 15 anos atrás, numa praça com um envelope na mão. Sem saber disso, claro. "Tem vassoura?" Ela ficou parada por um segundo. Depois foi buscar a vassoura. Eles limparam o chão juntos, em silêncio, com aquela intimidade estranha que nasce não de tempo longo, mas de atenção genuína. Quando terminaram, Mariana preparou 2 cafés e eles ficaram sentados no balcão, do mesmo lado, olhando para a chuva que batia na vitrine. "Você é feliz aqui?" Lucas perguntou depois de um silêncio confortável. "Aqui nessa confeitaria ou aqui nessa cidade?"
Nos dois. Ela pensou de verdade antes de responder. Ele gostava disso nela, que ela não respondia rápido quando a pergunta merecia demora. A confeitaria me dá trabalho e sentido. A cidade me dá raiz. Felicidade é mais complicado do que isso, mas sim, acho que sou. O que falta? Ela o olhou de lado. Um sorriso pequeno. Pergunta difícil para uma tarde de chuva. As melhores perguntas são para dias de chuva. Mariana olhou para a vitrine por um momento. Falta às vezes ter alguém que chegue antes da tempestade, sabe? Não para me proteger dela, só para ficar junto enquanto passa. Lucas não respondeu, mas não desviou o olhar. Ele havia percebido naqueles dias que a confeitaria enfrentava dificuldades que Mariana nunca mencionava diretamente, mas que estavam visíveis para quem prestasse atenção. A prateleira que havia cedido era a menor das coisas. O freezer fazia um barulho preocupante. Um dos fornecedores havia aumentado o preço do chocolate belga e ela havia simplesmente retirado aquela linha do cardápio em vez de reclamar. Lucas não disse nada para ela, mas na semana seguinte começou a fazer encomendas, grandes, bem planejadas, para os coquetéis internos da equipe de implantação do hotel, para o café da manhã dos engenheiros que trabalhavam na obra da segunda unidade. Indicou a confeitaria para 2 empresários locais que estavam organizando eventos. Mencionou o nome de Mariana numa conversa com o presidente da associação comercial da cidade. Não disse a ela que estava fazendo isso, não porque quisesse esconder, mas porque não queria que ela agradecesse. Não queria que ela sentisse que estava recebendo um favor. Queria apenas que a confeitaria sobrevivesse, e queria isso com uma urgência que não conseguia justificar racionalmente. Mariana percebeu o movimento de clientes novos com surpresa genuína. Perguntou a alguns como haviam chegado até ela. Todos mencionaram o hotel. Ela ficou parada atrás do balcão por um momento, com uma expressão que não era exatamente surpresa. Era mais o reconhecimento de um padrão que ela já havia visto antes. Uma vida inteira atrás, do lado oposto. Não disse nada para ele, mas na manhã seguinte, quando Lucas chegou às 8 horas, havia na mesa dele, além do café, um pedaço de bolo de laranja com uma folhinha de papel dobrada embaixo. Ele abriu o papel. Estava escrito, com aquela letra firme e levemente inclinada para a direita: "Obrigada, por tudo que você pensa que estou não vendo." Lucas leu 2 vezes. Ficou olhando para a letra. Havia algo nela. Não conseguia dizer o quê. Uma familiaridade que não vinha do presente. Dobrou o papel e guardou no bolso do paletó. Naquela noite, antes de dormir, transferiu o papel para dentro da carteira, do lado do bilhete puído, sem perceber o que estava fazendo. Numa quinta-feira à tarde, Vanessa entrou na confeitaria, sozinha, sem avisar Lucas, com aquele andar de quem ocupa o espaço antes de pedi-lo. Pediu um café que mal tocou. Olhou em volta com os olhos de quem está avaliando um imóvel pequeno e, quando Mariana trouxe a xícara, disse com um sorriso que havia sido calibrado para parecer gentil: "Você faz um trabalho bonito aqui, muito charmoso para uma cidade desse tamanho." "Obrigada," Mariana respondeu com a cortesia natural de quem atende bem porque gosta, não porque precisa impressionar. "Lucas tem falado bem dos seus doces," Vanessa continuou com aquela pausa calculada antes do nome. "Ele é muito generoso com elogios quando gosta de algo, ou de alguém." Mariana a olhou com tranquilidade. "Que bom. Ele é um bom cliente." "Só cliente?" Vanessa deu um meio sorriso. "Ele vem aqui todo dia, Mariana. Isso não é comportamento de cliente. É comportamento de alguém que gosta de café bom." Vanessa colocou a xícara na mesa com uma delicadeza que tinha peso. "Só quero que você saiba," ela disse baixando levemente a voz, "que Lucas é um homem muito ocupado com um mundo muito grande. Às vezes as pessoas interpretam a atenção dele de forma errada, não por mal, simplesmente porque o mundo dele e outros mundos são muito diferentes." Houve um silêncio. Mariana olhou para Vanessa por um momento longo. Depois disse, com a voz absolutamente serena: "Você quer mais café ou já está indo?" Vanessa pegou a bolsa. Sorriu com os dentes. "Estou indo. Obrigada pelos doces." Saiu sem pressa. Mariana ficou olhando para a porta fechada. Não estava com raiva.
Estava pela primeira vez em dias com medo, não de Vanessa, de si mesma, de quanto havia deixado aquelas manhãs de café significarem. Mas o coração não consulta o medo antes de decidir. E o de Lucas Almeida, naquela mesma noite, estava tomando uma decisão que ele ainda não havia colocado em palavras, mas que já havia colocado em tudo mais. A tempestade estava chegando, e nenhum dos dois estava pronto. Vanessa Moura não era mulher de agir por impulso. Era, na verdade, a característica que mais a aproximava de Lucas, e a que ela mais usava como argumento interno para justificar o que sentia por ele. Dois profissionais racionais, dois mundos compatíveis, duas histórias construídas com trabalho e determinação. Fazia sentido. Era quase matemático. O problema com a matemática dos sentimentos é que ela ignora variáveis que não consegue medir. E Mariana Silva era uma variável que Vanessa não havia colocado na equação. Nas 2 semanas seguintes, ao coquetel de inauguração, Vanessa observou. Era boa nisso. Observar sem ser vista, coletar sem parecer que estava coletando. Viu Lucas chegar à confeitaria de manhã e sair com aquela expressão levemente diferente, mais leve, que ela nunca havia conseguido provocar em 4 anos de convivência próxima. Viu ele mencionar o nome de Mariana em conversas que não tinham nada a ver com fornecedores. Viu ele olhar pela janela do hotel em direção à rua do centro com uma distração que não era distração nenhuma. E então, Vanessa fez o que sempre fazia quando uma variável ameaçava o resultado que havia planejado. Começou a trabalhar. A investigação foi discreta e eficiente. Em 3 dias, Vanessa tinha o suficiente para construir uma narrativa. A confeitaria estava com dívidas no fornecedor antes da chegada do hotel. O movimento havia aumentado depois que Lucas começou a frequentar o local e indicar clientes. Mariana havia tentado, anos atrás, entrar em contato com a empresa. Um registro que existia num sistema antigo, catalogado como solicitação de parceria comercial não qualificada, arquivado por uma assistente que já nem trabalhava mais lá. Vanessa olhou para esse registro por um longo tempo. Depois construiu uma história diferente em cima dele. Separou prints de conversas de grupos empresariais locais onde o nome de Mariana havia aparecido em contextos que, isolados do resto, soavam como oportunismo. Recortou um comentário de uma conhecida da cidade que havia dito numa live de fofoca local que a Mariana da confeitaria estava muito bem relacionada com o pessoal do Hotel Novo. Juntou tudo numa pasta organizada com a competência de quem sabe que a verdade não precisa ser falsa para ser distorcida, só precisa ser incompleta. E esperou o momento certo. O momento chegou numa segunda-feira. Lucas havia passado o fim de semana em Serrana Boa Vista, adiando o retorno a São Paulo, sob justificativas que a equipe aceitava sem questionar, porque os números da nova unidade eram bons e o chefe estava de bom humor. Na manhã de segunda, antes da primeira reunião, ele foi até a confeitaria. Mariana estava recebendo uma entrega de insumos. Estava de costas quando ele entrou, conferindo uma nota fiscal com a testa franzida. "Esse fornecedor te cobrou errado aqui", Lucas disse, olhando por cima do ombro dela para a nota. "Esse item está com o dobro do preço do mês passado." Ela se virou, levemente surpresa com a proximidade. "Eu sei. Vou ligar para resolver." "Quer que eu consigo resolver", ela disse com uma firmeza gentil. "Mas obrigada." Havia algo nessa troca pequena que dizia tudo sobre os dois. Ela não precisava de resgate. Ele não estava oferecendo resgate. Estava oferecendo presença. E essa diferença, tão sutil que a maioria das pessoas não teria notado, era exatamente o que fazia Lucas Almeida continuar voltando todas as manhãs. Eles tomaram café do lado de fora, na mesinha da calçada, com o sol ainda ameno da manhã. "Você vai ficar mais tempo na cidade?" Mariana perguntou sem olhar para ele com os olhos na rua. "Precisava de um motivo melhor para não ficar", ele respondeu. Ela sorriu para a xícara. Ele a observou sorrir. E foi exatamente nesse momento que o telefone de Lucas vibrou com uma mensagem de Vanessa. "Preciso te mostrar algo importante antes que você tome decisões que prejudiquem a empresa. Quando puder." A reunião aconteceu naquela tarde, na sala reservada do hotel.
Vanessa colocou a pasta sobre a mesa com o cuidado de quem apresenta um relatório, porque era exatamente assim que havia embalado aquilo. Um relatório, profissional, objetivo. Não estou fazendo isso com prazer, ela começou, e havia nessa frase a verdade mais conveniente que ela havia encontrado, porque de fato havia uma parte dela que preferia não precisar fazer aquilo. Mas você é meu sócio antes de ser qualquer outra coisa, e eu seria negligente se não trouxesse isso. Lucas ouviu em silêncio, enquanto Vanessa apresentava as evidências. A tentativa de contato antiga com a empresa, as dívidas da confeitaria, o timing do aumento de movimento logo após a aproximação com ele, os comentários recortados. Ela identificou você como uma oportunidade, Vanessa disse com a voz de quem lamenta. Isso não significa que ela seja uma pessoa má. Significa que ela está numa situação difícil e encontrou uma saída. É compreensível, mas você merece saber. Lucas ficou olhando para os papéis por um longo momento. Vanessa o conhecia bem o suficiente para saber quando ele estava abalado, não pela expressão que ele controlava, mas pela imobilidade. Lucas ficava completamente imóvel quando algo o atingia fundo. Ele estava imóvel agora. Obrigado por me trazer isso, ele disse por fim. Vanessa saiu da sala com o coração acelerado. Havia feito o que precisava fazer. Agora era só aguardar. Mariana percebeu a mudança na manhã seguinte. Lucas chegou no horário de sempre. Pediu o café de sempre. Mas havia algo diferente. Uma distância que não era física. Ele respondia às conversas, mas não iniciava. Olhava para ela, mas desviava rápido. A leveza que havia se tornado a marca daquelas manhãs havia sumido, substituída por uma polidez cuidadosa que doía exatamente por ser cuidadosa. Ela não perguntou nada. Serviu o café. Deixou o espaço. Ficou no trabalho dela. Mas quando ele foi embora sem o sorriso de despedida, que havia se tornado hábito, Mariana ficou parada no meio da confeitaria por um momento, com a xícara dele na mão. Sabia reconhecer esse tipo de afastamento. Era o tipo que não avisa, que não explica, que simplesmente fecha uma porta que estava aberta, sem dar à pessoa do outro lado a chance de entender por quê. Ela lavou a xícara devagar, respirou fundo e continuou o dia. A inauguração beneficente aconteceu numa sexta-feira à noite. Vanessa havia organizado o evento com maestria. Uma noite de arrecadação para o fundo social da empresa na nova cidade, com empresários locais, imprensa regional e convidados selecionados. Lucas havia viajado naquela manhã para fechar um contrato em Porto Alegre. Estaria de volta no dia seguinte. Mariana havia sido contratada para fornecer os doces. Ela chegou às 6 horas, montou as bandejas, organizou a apresentação dos doces com aquele cuidado de quem coloca amor em cada detalhe. Estava de vestido simples, cabelo preso com a fita vermelha, sorrindo para os garçons que ajudavam na distribuição. Às 8h30, o salão estava cheio. Às 9 horas, Vanessa subiu no pequeno palco improvisado para agradecer a presença de todos. Esta noite é sobre generosidade. Ela começou com o microfone na mão e o sorriso calibrado. Sobre pessoas que enxergam oportunidades de fazer o bem. Uma pausa. E também, infelizmente, sobre pessoas que enxergam oportunidades de outro tipo. Mariana estava do lado da mesa de doces quando sentiu o tom da voz mudar. Todos nós queremos acreditar nas boas intenções, Vanessa continuou, passeando o olhar pelo salão com naturalidade ensaiada. Mas quando alguém se aproxima de uma empresa, de um executivo, com uma história simpática e uma confeitaria com dívidas, precisamos nos perguntar: o que essa pessoa realmente quer? O silêncio no salão ficou diferente. Alguns rostos se viraram. Mariana sentiu o sangue gelar. Não vou citar nomes, Vanessa disse com aquela crueldade específica de quem não precisa citar porque todos já estão olhando para a mesma direção. Mas acho que todos aqui presentes conseguem entender o recado. Houve um riso baixo em algum canto do salão. Depois outro. Mariana não se moveu por alguns segundos. Sentiu cada olhar.
Sentiu o peso específico de ser o alvo de uma sala que ainda não decidiu se concorda ou apenas observa. Sentiu a vontade de desaparecer, e então sentiu logo atrás uma coisa mais antiga e mais firme do que essa vontade: sua dignidade. Ela colocou a bandeja que estava segurando de volta sobre a mesa. Pegou a bolsa. Caminhou até a saída com a cabeça erguida e o passo regular. Não apressado, não arrastado. O passo de alguém que decide sair porque quer, não porque foi expulsa. A porta se fechou atrás dela. Do lado de dentro, Vanessa continuou falando. Do lado de fora, a noite estava fria e quieta, e Mariana caminhou 2 quarteirões antes de parar, encostar na parede de um prédio e deixar as lágrimas virem. Não de fraqueza, de injustiça, que é um tipo de dor completamente diferente. Num canto do salão, um funcionário júnior do hotel chamado Rafael, 23 anos, primo do chefe de cozinha, que estava ali apenas para ajudar com a logística, havia filmado os últimos 2 minutos com o celular, sem intenção definida, apenas porque havia sentido, com aquele instinto jovem de quem cresceu documentando tudo, que aquele momento precisava existir em algum lugar além da memória. Ele guardou o vídeo. Não apagou. E não saberia até 2 dias depois o quanto aqueles 2 minutos valeriam. Mariana trabalhou no sábado inteiro, não por distração, mas porque o trabalho era o lugar onde ela sabia quem era e ela precisava disso naquele dia. Fez bolos, atendeu clientes, sorriu quando precisou sorrir e ficou séria quando precisou ficar. No final da tarde, com a confeitaria vazia e o sol descendo pela vitrine, ela ficou sentada na banqueta atrás do balcão com o celular na mão. A proposta de trabalho em Belo Horizonte estava na caixa de entrada há 3 semanas. Uma confeitaria grande, bem estruturada, precisava de uma gestora de produção com experiência artesanal. O salário era bom, a cidade era nova. E novo, naquele momento, soava como o que ela precisava. Ela respondeu o e-mail. Aceitou a proposta. 3 dias. Era o tempo que precisava para fechar a confeitaria, embalar o essencial e ir embora com a mesma dignidade com que havia saído daquele salão. No domingo à tarde, ela foi até a confeitaria uma última vez. Limpou tudo. Organizou o estoque que deixaria para a vizinha, que havia se oferecido para cuidar do espaço. Guardou o caderno de receitas da mãe na mochila com o cuidado de quem guarda uma relíquia. Depois foi até a gaveta. Pegou um envelope. Dentro colocou um papel de caderno com contas feitas à mão. R$ 180 de 15 anos atrás, corrigidos por cada ano que havia passado, somados com cuidado e determinação. Ao lado do valor final escreveu apenas quitado. Por cima das contas dobrou a última fita vermelha que restava na caixinha. Fechou o envelope. Escreveu o nome dele na frente. Colocou sobre o balcão, embaixo do saleiro, para não voar. E foi embora. Não sabia que, do outro lado da cidade, naquele mesmo domingo à noite, Lucas Almeida havia recebido uma mensagem de Rafael, um vídeo de 2 minutos gravado num salão de eventos, e estava sentado na beira da cama do quarto de hotel, assistindo pela 3ª vez com as mãos entrelacadas e os olhos fixos na tela. Via Mariana sair daquele salão com a cabeça erguida e o passo firme, sem se rebaixar, sem se defender, sem dever nada a ninguém. E quanto mais assistia, mais sentia o peso de uma culpa que não era só por não ter estado lá para defendê-la. Era por ter se afastado dela dias antes com a mesma frieza silenciosa, acreditando em papéis que nunca havia checado, sem ao menos dar a ela a chance de responder. 3 dias. Ele não sabia que tinha apenas 3 dias. Lucas não dormiu naquela noite. Assistiu ao vídeo de Rafael 4 vezes. 5. Perdeu a conta. Cada vez que a imagem chegava no momento em que Mariana pegava a bolsa e caminhava até a porta com aquela postura que não pedia desculpa, nem pedia explicação, apenas saía com tudo o que tinha de digno ainda intacto, ele sentia algo dentro do peito que não era raiva, embora a raiva também estivesse lá. Era vergonha. A vergonha específica de quem percebe que foi covarde sem ter tido coragem de reconhecer isso no momento. Havia acreditado em papéis, em recortes, em uma narrativa que havia sido construída com a competência de quem sabe que meia verdade,
convence mais do que mentira inteira. E havia se afastado de Mariana sem uma palavra de explicação, sem dar a ela a chance de responder, sem ao menos perguntar. Ela havia servido os doces naquele evento, havia sido humilhada em público, e ele não estava lá. Às 2 horas da manhã, Lucas ligou para Vanessa. Ela atendeu no segundo toque, o que disse tudo sobre o quanto estava esperando. O vídeo do evento, ele disse sem preâmbulo. Você pode me explicar o que aconteceu? Um silêncio curto. Eu só disse o que precisava ser dito, Vanessa respondeu, com aquela compostura que desta vez soava diferente, soava como armadura. Estava protegendo a empresa e... Você humilhou uma pessoa inocente na frente de 30 convidados, Lucas interrompeu com a voz baixa e absolutamente firme. Isso não é proteção. E os documentos que você me mostrou, quero cada fonte verificada amanhã de manhã na minha mesa. Cada uma. Vanessa não respondeu. Boa noite, ele disse, e desligou. Na manhã de segunda-feira, antes mesmo de verificar os documentos de Vanessa, Lucas foi até a confeitaria. A porta estava fechada. Não fechada com cadeado, fechada com aquele silêncio diferente dos lugares que foram habitados, e agora não são mais. Ele olhou pela vitrine. As bandejas estavam vazias. As luzes, apagadas. Na mesinha da calçada, 2 cadeiras viradas sobre a tampo. Ele bateu assim mesmo. Nada. Procurou a vizinha, uma senhora de cabelos brancos que cuidava de um vaso de samambaia na calçada ao lado. A Mariana? A senhora disse, com uma expressão que misturava preocupação e discrição. Ela veio ontem à tarde. Deixou a chave comigo. Disse que viajava em 3 dias. 3 dias a partir de quando? A partir de ontem. Lucas ficou parado por um segundo. A senhora sabe para onde ela vai? Belo Horizonte, ela disse. A senhora ajeitou o vaso. Parecia decidida. Você a conhece? Sim, ele respondeu. E foi embora antes que ela fizesse a próxima pergunta. Havia 2 dias. Lucas passou a manhã desmontando, peça por peça, a narrativa que Vanessa havia construído, com a equipe jurídica verificando cada fonte, cada print, cada documento. O que havia parecido sólido foi se revelando exatamente o que era. Verdades isoladas de seus contextos, costuradas para contar uma história que não era verdadeira. A tentativa de contato de Mariana com a empresa? Uma solicitação de parceria comercial normal, arquivada por uma assistente que havia sido orientada a filtrar contatos sem perfil corporativo. Orientada por quem? O sistema não dizia diretamente. Mas o período coincidia com a gestão de Vanessa sobre o departamento administrativo. As dívidas da confeitaria, reais, mas antigas, em processo de quitação. Não havia nada que sugerisse o uso de terceiros para resolvê-las. O timing do aumento de movimento? Sim, havia coincidido com a chegada do hotel, mas havia coincidido com a chegada do hotel inteiro, não especificamente com Lucas. Era o movimento natural de uma cidade que recebia investimento. Lucas fechou a pasta, ficou olhando para a mesa por um momento. Depois ligou para o jurídico e disse o que precisava ser feito em relação a Vanessa. Depois saiu do hotel. Tinha um dia. Tentou o telefone de Mariana 3 vezes. Caía direto na caixa postal. Ela havia bloqueado ou desligado. Não importava qual. Voltou à confeitaria. A vizinha não tinha mais informações. Tentou Patrícia, a fornecedora, cujo número havia conseguido com o coordenador do hotel. Patrícia confirmou que Mariana estava saindo, mas não sabia o horário exato do ônibus. Ela não quis que ninguém fosse se despedir, Patrícia disse, com uma voz que tinha mágoa dentro. Disse que despedida em rodoviária é dramática demais. Lucas desligou. Ficou parado no meio da calçada com o telefone na mão. Havia uma coisa que ainda não havia feito. Uma que havia evitado porque sabia o peso que teria. Ligou para Dona Helena. A casa da mãe ficava a 40 minutos de Serrana Boa Vista, numa cidade menor ainda, onde Dona Helena havia decidido ficar depois que Lucas cresceu, porque havia plantado raízes demais para arrancá-las por conforto. Lucas chegou no final da tarde. Ela abriu a porta antes que ele batesse. As mães sabem quando os filhos estão chegando do jeito que sabem de tudo.
Você está com a sua cara de coisa pesada, ela disse, abrindo espaço para ele entrar. Preciso te contar uma coisa. Eles sentaram na sala de sempre, com o chá de sempre, e Lucas contou tudo. A confeitaria, Mariana, as manhãs de café, o que havia sentido, o que havia acreditado, o que havia feito de errado e o que havia descoberto tarde demais. Contou com a honestidade que reservava apenas para Dona Helena, sem edição, sem a versão executiva das coisas. Quando terminou, ela estava quieta. Ele conhecia esse silêncio. Era o silêncio dela de quando estava juntando peças. Como você disse que ela é? Dona Helena perguntou devagar. Bondosa, direta. Faz doces que parecem ter memória dentro. Usa uma fita vermelha no cabelo. Lucas parou. Tem algo nela que parece que eu conheço de algum lugar e não consigo descobrir de onde. Dona Helena ficou imóvel por um segundo. Então se levantou sem dizer nada. Foi até o quarto. Lucas a ouviu abrir o guarda-roupa, depois uma gaveta, depois algo que parecia uma caixa sendo puxada do fundo de algum lugar. Ela voltou com uma caixa de sapato antiga, coberta de um pano floral desbotado. Colocou sobre a mesa. Abriu devagar. Dentro havia cartas, um terço partido, uma fotografia pequena de Lucas bebê, um guardanapo dobrado de algum restaurante que havia marcado algum dia. E então Dona Helena parou a mão no fundo da caixa, pegou uma fotografia, olhou para ela por um momento longo, com aquela expressão que Lucas não conseguia ler, entre confirmação e emoção contida. Não disse nada. Apenas colocou a fotografia nas mãos do filho, e uma lágrima desceu pelo rosto dela em silêncio. Na foto, desbotada pelas bordas e levemente amarelada pelo tempo. Lucas com 20 anos, magro, com a mochila desgastada no ombro. A banca de doces com a toalha xadrez vermelha e branca. Dona Conceição sorrindo com o avental de trabalho. E uma garota de 16 anos com cabelos castanhos e uma fita vermelha no cabelo, olhando para a câmera com aquele sorriso que chegava antes da palavra. Lucas olhou para a foto. Congela. O mundo ficou absolutamente silencioso. Ele olhou para Dona Helena. Ela apenas assentiu, com os olhos brilhando. Mãe. A voz saiu diferente, partida no meio. Ela é... É ela, Dona Helena disse, com a simplicidade de quem confirma algo que o coração já sabia. Lucas olhou de volta para a foto. Ficou olhando para o sorriso da garota por um tempo que não soube medir. Então, colocou a mão no bolso interno do paletó. Tirou a carteira. Abriu o compartimento do fundo, aquele que nunca mostrava para ninguém, e retirou um papel dobrado, puído nas dobras, quase transparente de tanto ser manuseado. Desdobrou com as mãos que haviam começado a tremer. A letra firme, levemente inclinada para a direita, ainda legível apesar dos anos. Vai longe. Eu acredito em você. Ele olhou para a foto, olhou para o bilhete, olhou para Dona Helena. E então Lucas Almeida, que havia construído um império com as próprias mãos, que havia enfrentado contratos impossíveis e crises que fariam outros homens desistirem, que havia aprendido a controlar cada reação, porque no mundo dele fraqueza tinha preço, deixou as lágrimas virem, sem vergonha, sem controle. Eu preciso chegar até ela, ele disse, levantando antes de terminar a frase. Eu sei, Dona Helena respondeu. Vai logo. A rodoviária de Serrana Boa Vista tinha 2 guichês, um café com salgados esquentados em expositor e uma fila de embarque, que naquela noite de quarta-feira tinha talvez 15 pessoas. Lucas chegou às 7h48. O ônibus para Belo Horizonte partia às 8h. Ele viu Mariana na fila. Ela estava de costas, com a mochila nos ombros e uma mala pequena ao lado, o cabelo solto sem a fita. E por algum motivo, essa ausência da fita o atingiu como um detalhe que não deveria doer tanto, mas doía. Mariana. Ela se virou, olhou para ele. Não demonstrou surpresa, como se alguma parte dela já soubesse. Ele caminhou até ela. Parou a 2 passos de distância. Tirou do bolso interno do paletó 2 coisas, a fotografia e o bilhete. Estendeu os 2 para ela. Mariana olhou para a foto. Os olhos encheram de lágrimas instantaneamente. O tipo que não pede licença.
Ela olhou para o bilhete, a letra dela. O papel que ela havia tocado uma vez, 15 anos atrás, numa manhã de praça, e nunca mais havia visto. Eu procurei por você durante 15 anos, Lucas disse, com a voz que havia aprendido a controlar e que agora não obedecia mais. Tentei te encontrar mais vezes do que consigo contar, e quando você estava bem na minha frente, eu não fui capaz de te reconhecer. Mariana não disse nada ainda. Tudo o que construí, ele continuou, começou com você, com esse bilhete, com um pedaço de bolo numa manhã de terça-feira, numa praça que eu não merecia estar. Ele fez uma pausa. Eu não tenho desculpa por ter acreditado no que me mostraram sem te perguntar primeiro. Só tenho uma promessa, de que nunca mais vou deixar de te ver. Mariana olhou para ele por um momento longo. Então disse com a voz que tremia, mas não quebrava. Eu soube quem você era no segundo em que você entrou naquele salão. Ela prendeu o ar por um instante. Não disse nada porque não queria que você chegasse até mim por dívida. Queria saber se você me escolheria por quem eu sou hoje, sem o passado na balança. Lucas a olhou. E? Ele disse. Você tem sua resposta? Ela olhou para o bilhete que ainda estava na mão dele. Você guardou esse papel por 15 anos. Na carteira, todo dia. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eram os olhos da garota da foto e os olhos da mulher da confeitaria ao mesmo tempo. Tenho minha resposta, ela disse. Lucas deu o último passo, e quando os dois se abraçaram naquela rodoviária pequena de cidade do interior, com o ônibus para Belo Horizonte esperando, e os 15 anos finalmente fechando o círculo que haviam aberto, não havia mais nada entre eles além do presente, que era exatamente o que Mariana havia pedido. 3 semanas depois, Lucas reuniu funcionários, empresários e moradores na inauguração oficial da cafeteria. Mostrou a fotografia antiga projetada numa tela. Contou a história inteira, sem cortes, sem versão executiva. Todos olham para mim e enxergam o milionário que me tornei, ele disse com o microfone na mão e Mariana na primeira fila. Mas ninguém sabe que tudo começou porque uma jovem me ofereceu um pedaço de bolo quando eu estava com fome. Quando ninguém acreditava em mim, ela acreditou. Quando eu não tinha nada, ela me deu tudo. Ele colocou o microfone sobre a mesa. Se ajoelhou. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu cheguei tarde 15 anos atrás, ele disse olhando para ela. Não vou chegar tarde de novo. Mariana riu antes de chorar. Aquele tipo de riso que só acontece quando a emoção é grande demais para caber numa coisa só. Levanta, ela disse com a voz partida e os olhos brilhando. Levanta e vem cá. Ele levantou. E quando os dois se beijaram, os aplausos que explodiram naquela sala pequena de cidade do interior soaram como o tipo de coisa que as pessoas contam para os filhos anos depois. Vanessa Moura deixou a empresa naquela mesma semana, após a reunião de diretoria onde o vídeo de Rafael foi exibido e as fontes dos documentos foram apresentadas ao conselho. Não houve escândalo público. Lucas não era homem de humilhar, mesmo quem havia humilhado. Mas as consequências foram reais, silenciosas e permanentes, que é o tipo de justiça que dura mais. 6 meses depois, Mariana e Lucas inauguraram juntos o Centro de Capacitação Profissional de Serrana Boa Vista. O primeiro programa se chamava Um Pedaço de Bolo. Cursos gratuitos de confeitaria, gastronomia e empreendedorismo para jovens em situação de vulnerabilidade. Na parede principal, emoldurada em madeira clara, estava a fotografia antiga. Embaixo, numa plaquinha de metal simples. Um pequeno gesto de bondade pode mudar uma vida para sempre. E na gaveta da mesa do escritório que Mariana usava todos os dias, dentro de um envelope transparente que ela havia pedido especialmente para uma papelaria de São Paulo, estava o bilhete. Preservado agora. Protegido. Com a letra firme, levemente inclinada para a direita, ainda legível depois de tudo. Vai longe. Eu acredito em você. Ela acreditava ainda. Sempre havia acreditado. E o destino, que tem paciência quando precisa ter, havia cuidado do resto.